Fala galera do canal, eu sou o Vitor Alisson, seja bem-vindo ao canal Trilha Sênior. Nesse vídeo de hoje a gente vai introduzir a trilha do Spring MVC ao Spring MFlux, baseada no projeto do Booking.com, como eu falei antes no vídeo do planejamento de 2024. Se você não viu, dá uma olhada lá, passa por lá. E a ideia, mas antes apropriadamente de falar do Spring em si, vale o adendo que a gente vai, nesse vídeo, o tema do vídeo de hoje é justificar o porquê que a gente vai usar o Kotlin e não a última versão LTS 21 do Java, por exemplo. Então a gente vai comparar as principais features de cada linguagem, sem considerar ainda a parte de concorrência. Por quê? Porque dá para fazer uma trilha específica só sobre concorrência, com o histórico do Java, ver como o Kotlin vai se beneficiar do Project Loom, por exemplo, que o Brian Guts inclusive falou que um dos motivos da galera querer atualizar para o Java 21 vai ser equivalente por analogia ao que aconteceu com o Java 8 do Lambda. É bem grande a mudança que está acontecendo agora, para melhor, claro. Então, para essa primeira etapa, vai ser só basicamente as principais features no que tange, por exemplo, a Smart Cache, Type Inference, uso de Lambda ou não, Destructuring, Pattern Matching, coisa do tipo, tá? Então, sem mais delongas, bora codar, porque tem bastante coisa pra gente ver ainda hoje. Então, bora lá. Então, galera, a gente vai começar pelo chão de ambas as linguagens, a gente vai falar sobre inferência de tipo, tanto em variáveis locais, como em lambdas e high order functions, coisas do tipo, além de outros approaches também dentro da própria linguagem, dentro de ambas as linguagens. Então a gente vai começar com a inferência, tá? Então, começando pelo básico, eu vou fazer uma declaração aqui, onde a inferência de tipo é feita em ambas as linguagens. Então, se eu olhar aqui no Kotlin, por exemplo, igual vocês estão vendo aí, ele infere tranquilo que isso aqui é um int, e no Java também. Então, antigamente não, a linguagem, o Java, por exemplo, não nasceu com inferência de tipo, veio em versões mais posteriores e tudo mais. Mas enfim, tem um suporte e várias outras linguagens também bem conhecidas também tem. Até aí tranquilo. E aí, aqui começa a nascer um pouco da diferença entre ambas as coisas, então, entre ambas as linguagens. No Kotlin, se você tentar declarar uma variável como null, por exemplo, você não consegue. Então a linguagem é defensiva contra nulos por padrão. Então é no safety por padrão. Do global types, no safety e tal. Então, se eu quiser fazer uma atribuição desse tipo, tanto faz se eu for passar, por exemplo, uma variável como parâmetro para um método, uma função, algo do gênero, eu preciso explicitar que aquele cara é um optional. No Java, que já tem a primeira distinção e é o calcanhar de Aquiles do Java em si. Então, você, por exemplo, aqui, ele permite o Java em si, independente da versão onde você tiver, e nem tem tracking de quando isso pode potencialmente surgir na linguagem, não tem nem previsão nem nada do tipo. Não tem essa defensividade contra nulos. Então, o que você tem no Java é o suporte a optionals, mas o próprio Brian Guts, ele fala sobre isso, dizendo que tipo, o ideal é que você retorne valores como optional, mas não significa que você deve usar optional, por exemplo, como você usa em linguagens que tem suporte no safety de forma built-in. Então, não é a mesma coisa. Tem uma thread inclusive bem grande no Reddit falando sobre isso, alguns javeiros reclamando sobre essa assertiva dele e tal, dizendo que, pô, isso é só para querer, tipo, fazer um contraponto com um mau design que a linguagem teve desde o início e tal. Então vou deixar aí para vocês darem uma olhada também, o link na referência e tudo. Mas perceba que é o calcanhar de Aquiles mesmo da linguagem, tá? A linguagem nasceu designada assim e para manter retrocompatibilidade é difícil. Aí, uma outra coisa que a gente vai ver também, é uma coisa bem interessante, é sobre listas. Então imagina que eu tenho algo desse tipo no Kotlin, tá? E aí eu quero criar uma lista de strings. E aí eu tenho dupla opção, eu posso fazer assim, por exemplo, né? Tenho mais de uma opção na verdade, eu posso fazer assim ou posso fazer algo do tipo assim. Então qual é a principal diferença entre ambas definições? É que o Kotlin deixa claro que você pode ter listas imutáveis e imutáveis. No caso do Java, como é que funciona no Java? Então eu posso fazer algo desse tipo aqui, ó, final var, names, new, arraylist, e dizer que esse cara aqui é uma string, um array de strings, tá? Se eu perguntar para você, essa lista é uma lista imutável ou mutável? Provavelmente você não vai saber responder se você olhar só para a maneira explícita como a linguagem lida com listas em geral, porque você tem list, tem linked list, tem array list, etc. E nenhuma das definições de design da linguagem você tem essa distinção. Todas as linguagens geralmente conhecidas, Ruby, Python,
Swift, várias outras, Scala, etc., tem essa distinção. Objective-C, por exemplo, também tem, apesar de ser muito antiga, tem essa definição estrita da diferença entre listas mutáveis e imutáveis. No Java isso não existe, por exemplo. Isso gera um problema de ter que fazer coisas com strings, que a gente vai ver na parte de tooling já. Então perceba que você consegue usar a inferência nesse caso, tranquilo, beleza, mas em compensação você, com esse exemplo clássico de operar com listas, fica claro o motivo do porquê o Java também tem outro problema, que é de design também em relação à linguagem, tá? Coisa que você não encontra no Kotlin, por exemplo. O outro ponto é sobre passagem de high order function, né? Passagem de função como cidadão de primeira classe. Então, no Kotlin você pode fazer algo desse tipo. Então, vamos supor que você tem tasks e tasks aqui, do tipo, é uma high order function aqui, que dado nenhum parâmetro, ela retorna void. Esse unit do Kotlin é equivalente ao void do Java, tá? 100% interoperável. E aí, beleza. E aí eu posso fazer algo desse tipo também, tá? Então posso fazer... Isso aqui não é task, na verdade, perdão. Isso aqui é um run 1. E aqui é um run 2. E eu posso fazer a mesma coisa assim. Beleza, se você olhar por inferência, você vai ver que é o mesmo tipo do run 1 ali de cima, tá? Então, dado nenhum parâmetro, retorna um void. No Java você tem algo desse tipo, que você pode, vou pegar o caso do Runnable, que é o mais famoso, que você pode fazer algo desse tipo, tá? Então, o que o Runnable é? Ele é um functional interface e ele tem um método só, um método abstrato dentro da interface, porque você pode ter métodos defaults também com implementação concreta. Quando você tem um método só na interface, você pode fazer algo desse tipo. Se você não tem um método só, você não pode fazer. Então, essa é uma limitação também da própria linguagem. Então, é meio zoado também por conta de como o design da linguagem foi implementado, porque não existia esse suporte antes e se usava classe anônima para fazer esse tipo de coisa. E aí um outro ponto também, vamos supor que a gente quer inferir o tipo desse cara, né? Vamos supor que eu tenho um run 2 aqui e eu quero fazer algo desse tipo, runnable, tá? Lembra que isso daqui é uma interface, então eu não posso fazer uma implementação concreta disso daqui. E aí o que ele vai pedir? Ele vai pedir para implementar um método, que é o void aqui, e etc. Então perceba, eu estou tendo que, por conta de colocar o var para inferir o tipo, eu estou tendo que fazer uma coisa desse tipo, que é criar uma classe anônima, dando um override no método. Olha a diferença de fazer isso em termos de expressividade do que fazer isso no Kotlin, por exemplo, né? Então perceba que aqui a expressividade da linguagem também, no Java fica comprometida. Então isso é um dos principais pontos inicialmente pensando em inferência de tipo e a maneira de como você lida com... E vale um adendo também, o var no Java ele só é usado para substituição de tipo em variáveis locais, enquanto que o var e o vol no Kotlin você pode não só usar também em variáveis locais, mas como também em classes, data class, etc. Tá? Então até nisso também é mais poderoso. Então essa é a parte de inferência de tipo. Um outro ponto também bem relevante, galera, é sobre tooling, tá? Então sobre o toolkit de coisas que você pode fazer dentro do Kotlin se comparado ao Java. E vocês vão ver também que tem uma diferença expressiva, tá? Então, vou tirar esse exemplo daqui, pra gente ter uma noção. E a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar uma operação que é bem comum de ser feita, no dia a dia de desenvolvedor, que é, por exemplo, zipar duas listas. O que eu quero fazer? Eu quero criar um par entre duas listas, onde uma lista, por exemplo, é de char e outra é de string. E aí nessa lista tem A, B, C, D, por exemplo, e na lista de baixo tem um conjunto de palavras numa lista, onde eu quero, por exemplo, para cada letra A, por exemplo, eu quero fazer um par entre A e Apple, B e banana, por exemplo. Então, como é que ficaria isso no Kotlin, tá? No Kotlin você pode fazer algo desse tipo. Então, quem já aprendeu de diferença de tipo, a gente vai usar aqui já. Então, tem uma list, que é uma lista imutável. Então, não preciso declarar o tipo aqui explícito, porque o Kotlin já infere a partir das strings que eu estou passando, tá? Então, na verdade, isso aqui vai ser caracteres. Então, A, B, vou deixar assim, para ficar rápido. Words. Então, posso fazer list of Apple,
bacana, beleza. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma operação para zipar esses dois caras. Então zip de list, onde eu faço letters, zip, e aí eu passo words. Pronto, zipei as duas listas. É simples assim. E aí, o que você pode fazer? Você pode agora fazer um for each. For each também é bem bonito no Kotlin, você pode fazer algo desse tipo. Então, letter, word. E aí eu posso fazer... Então eu posso passear pela lista, né, pela tupla. Isso aqui é uma tupla, um pair. E aí eu posso fazer algo, por exemplo, assim. Posso letter, word. Se eu fosse fazer, perceba a expressividade de fazer uma coisa simples que é zipar duas listas. Se eu fosse fazer a mesma coisa no Java, eu não conseguiria fazer com essa expressividade nem de longe, nem tem ferramental built-in dentro da linguagem para você conseguir fazer algo desse tipo. Então até para fazer coisas simples, por conta do lance que eu falei das famílias de listas não ter essa distinção no design da linguagem no Java, ser famílias mutáveis e imutáveis, né? Mutable listas e immutable listas. O que acontece? Se eu fizer isso daqui, final, eu vou fazer algo simples, tá? Que é map filter numa lista. Se eu fizer final var, por exemplo, new array list de string, eu vou ter que usar strings justamente por conta daquele problema que eu falei inerente à linguagem, né? Então, não quero mais ser redundante ao falar isso. E aí eu posso dar um filter. No Kotlin eu posso, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, se eu quisesse fazer isso daqui, olha a diferença. Eu posso fazer o it e qualquer coisa. Plus, somar AB, por exemplo. Então, olha a diferença de expressividade no comparativo, né, aqui com o Java. Então, S, aí eu quero pegar o length, aí eu vou fazer uma operação qualquer, né? %D, %2, e aí eu faço isso daqui, por exemplo. Aí, beleza, tem um filter. E aí eu vou usar o método reference aqui do Java, fazendo string, método reference length. Beleza, aí eu vou dar um toList ainda. Se liga agora no que a gente vai fazer. Olha o que isso daqui vai me retornar. Para conseguir me retornar uma lista, eu tenho que fazer um parsing de strings para a lista. Então, é meio que uma gambi que você não vê em outras linguagens também, né? Por conta do design da linguagem, da forma como a linguagem foi construída. Então, isso é para mostrar. Além de coisa, tem muita outra coisa, né? Tem lazy eval, por exemplo, no Kotlin. No Java também tem, mas por exemplo, comparando a função iterate com a generate sequence do Kotlin, se for dar uma olhada na documentação e brincar, você vai ver que o Kotlin é bem mais poderoso, tá? Então, isso é um pouco do que a gente pode ver sobre o Turing também na linguagem, que leva uma enorme vantagem também, como a gente pode ver. Uma das coisas que é bem legais também de mostrar a superioridade do Kotlin em relação ao Java é em relação ao Smart Cache, tá? Então, eu vou dropar esse exemplo aqui rapidinho. E a gente vai fazer o seguinte case aqui. Que é o seguinte, começar pelo Kotlin. No Kotlin a gente pode fazer algo do tipo, para exemplificar o Smart Cache, né? Até entender um pouco mais do sistema de tipos do Kotlin, que é criar um N aqui, que tem um value. Então esse N ele está do topo da hierarquia, tipo, em relação aos tipos do Kotlin. Então todo mundo, de maneira direta ou indireta, herda de N, ele é equivalente ao object do Java. Então é a mesma ideia. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso verificar se o value é um int, certo? E aí eu posso criar um método aqui, passando o value. O que vocês acham que ele vai inferir? Vocês acham que o record aqui, quando eu for gerar a função, ele vai estar esperando como parâmetro da função um N ou um int, né? Ó, agora ficou claro. Então agora eu acho que vocês entenderam a pegada, né? Esse Smart Cache, ele rola aqui, ó. Então dentro desse bloco ele consegue inferir que aquele value é do tipo int e já conseguir passar estritamente o tipo que é necessário. No Java, isso aqui gera coisas que são bem legais de se fazer, inclusive fazendo algo similar a pattern meshing, por exemplo, com a cláusula when do Kotlin e tal, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas perceba o poder da inferência dos tipos com cache na linguagem, né? Já bem smart mesmo. Se for fazer no Java a mesma coisa, então vamos lá, né? Criar um object aqui, que é um value, que recebe 1, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa, value,
o instância óbvio aqui, tipo, tá longe de ser o que é o is, já vou entender por quê, mas a ideia seria mais ou menos a mesma. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um record, e aí o que vocês acham que vai acontecer se eu passar o value aqui? Se eu for criar aqui, deixa eu criar um método estático aqui. Então perceba, ele não conseguiu inferir o tipo, né? E por que ele não conseguiu fazer? Porque a linguagem não nasceu com o design como o Kotlin nasceu, já pensando nessas features. Então, só para deixar claro, vamos fazer o seguinte, ó. Se eu fizer um cache inteligente aqui, integer... Bom, cache inteligente não, longe disso, né? Se eu fizer um cache aqui agora, value mais 1, eu consigo somar esse valor e passar o value aqui para esse cara. Se eu colocar um int aqui, vou fazer um overload aqui rapidão, só para ficar claro, né? Integer. E eu passar o value, o meu value continua sendo object, certo? Justamente porque não tem um smart cache em versões anteriores. Mas se passasse a ter, como é que seria, né? Se passasse a ter em versões mais novas, teria uma quebra de retrocompatibilidade por conta do comportamento padrão da linguagem em outras versões. Então, só de recompilar a nova versão com essa feature, ele passaria o record aqui, passaria a apontar para todos os cantos, né? Tipo, para a função, para o método, que recebe agora um value como int. E às vezes não é o comportamento que eu quero, às vezes eu quero fazer uma soma e continuar passando o tipo anterior, porque a linguagem foi pensada desse jeito desde o início. Então, para não ter essa quebra de retrocompatibilidade, o que a galera do Java fez, tá? Se você for pegar a versão mais moderna aí, o 21, por exemplo, você vai ver que eu posso fazer i mais 1 e deixar o value aqui. Então, a maneira de fazer o Smart Cache para manter a retrocompatibilidade na linguagem é fazer um approach mais ou menos desse, tá? E aí perceba de novo que o calcanhar da Aquiles é sempre mais ou menos esse, tipo assim, o design da linguagem como ela foi projetada desde sempre. E o Java tem esse foco grande, né, de manter retrocompatibilidade com features passadas e gerar um behavior diferente, com base na nova feature que nasceu, tendo que, tipo, sair olhando para todos os possíveis comportamentos diferentes e tal, por conta de nova feature, não é bacana, né? Então, é mais um problema aí. Um outro ponto bem relevante é a parte Sealed Class, Sealed Interface, coisa do gênero, que tem ambas as linguagens, especialmente na versão mais nova do Java, tá? Na versão 21. Então, eu vou bolar um exemplo aqui, só para deixar todo mundo na mesma página, que a ideia de ter Sealed Classes, coisa do gênero, é justamente para você restringir a hierarquia de tipos, que pode ser bem interessante, por exemplo, no package dentro do Kotlin. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho uma interface error, tá? E eu vou ter uma sealed class IO error. Então, implementa error. Então, posso ter tipos diferentes de implementações que spawnam erros diferentes. E não faz sentido, por exemplo, vai ficar claro agora nesse exemplo. Por exemplo, class file read error val file. Beleza? E aí ele herda de IO erro. Pronto, a gente pode parar aqui o exemplo. Qual é a ideia, tá, desse cara aqui? É que nem todo mundo, não faz sentido várias classes diferentes de erro herdar de IO erro, porque nem todo erro é do tipo IO erro, é do tipo IO. Então, beleza. Tentar fazer uma chamada de file system, que é uma chamada de IO, faz sentido estender de IO erro. Mas para outro tipo de erro que nada tem a ver, um internal erro que tem a ver com exception, de um lançamento de exceção que tem a ver com, sei lá, CPU ou algo do gênero, né? Qualquer coisa correlata. Não faz sentido ter esse tipo de herança. Então, a ideia de sealed class e tudo mais, inclusive toda classe no Kotlin, ela é final por padrão. Se você quiser deixar ela passível de ser estendida, ou você tem que declarar como sealed class, ou você tem que usar a palavra reservada, a keyword de open. Então, tipo, essa é a ideia, né? E no Java dá para fazer comportamentos parecidos. Então, eu vou bolar um exemplo aqui, só para deixar mais ou menos o approach de cada linguagem. Aqui sim, dá para ter um comparativo bem fiel, que é usar o data class, tá? Eu vou usar sealed class com record do Java já. Então, eu posso ter um val name aqui, person, val age, int,
E eu sou um developer, né? Então, person, um developer, é um data class. E aí eu posso ter um data class business também, que esse cara aqui só vai ter um val name. Então, val name é string. Pronto. E aí ele é um developer também. O que dá para fazer, tá? Então no Java dá para você ter um comportamento idêntico mesmo, a ideia do record, por exemplo, no Java. Então primeiro eu vou criar uma field interface aqui, né? Vamos declarar como interface mesmo. Developer. Aí beleza, ele está reclamando porque no Java você tem que explicitar obrigatoriamente que essa field interface ela vai ser implementada por alguém obrigatoriamente. Então eu vou criar um record aqui. O record nada mais é do que um data class, bem parecida a ideia. Então, ou seja, é uma classe que é imutável por padrão e que tem alguns métodos que você ganha por padrão também. Então você ganha hashcode, toString, alguns outros métodos. Então record aqui person, tá? Então vai ser string name, int age e aí implements developer. Tá, então bem padrão. E aí eu posso fazer record business do mesmo jeito, string name, bababá. Então, developer. Beleza. Mas até aqui, bem parecido, né? Java evoluiu bastante se você olhar por esse lado. Então, perceba que aqui não tem grande diferença. Onde é que a diferença entra? Quando a gente vai fazer pattern matching ou usar o enta. Ou fazer destructuring também, que no Java não permite, mas no Kotlin permite. Então, eu vou exemplificar agora. Então, pronto. Um outro ponto bem relevante também, galera, e aí a gente vai entrar agora em coisas um pouquinho mais avançadas, como polimorfismo de referência, sealed class, coisa do gênero, when, pattern matching e tal. Então agora que vem a parte bacana, digamos assim, tá? Então eu vou pegar um exemplo aqui, que é o seguinte, vamos pegar o exemplo básico, que é esse aqui, ó. Vamos supor que eu vou usar polimorfismo de referência agora. E aí eu tenho um person Vitor, age 30. Beleza. E aí eu vou fazer uma lista de people list of. Tá. E aí beleza, vou passar Vitor aqui. Beleza, agora eu tenho uma lista de developers, né? Aliás, em vez de fazer uma lista, vou fazer o básico primeiro. Então eu posso fazer o seguinte, ó, no Kotlin, coisa que você não consegue fazer em Java. Vou verificar se esse cara é um person, né? Victor é person. E aí eu posso fazer algo chamado destructuring no Kotlin. Que eu posso fazer isso daqui. Detalhe, eu posso fazer isso daqui aqui. Developer, tipo, é uma classe que não tem nada, né? Tipo, não tem nenhum atributo, algo do gênero. A gente poderia até obrigar e tudo, dar um override e tal, mas enfim, é só para critério didático mesmo. Então, ó, Victor aqui, developer, certo? Polimorfismo de referência, beleza, verifico se é person, mas aqui eu consigo fazer isso, usar o destructuring aqui. Então se eu tentar fazer isso daqui, não faz nem sentido, né? Porque Victor é developer, eu vou receber um erro aqui então eu não consigo fazer. Beleza, mas no SmartCast do Kotlin isso funciona e funciona bem. Então primeiro, no Java não tem esse tipo de destructuring, uma coisa do tipo. Você só consegue fazer algo próximo com pattern matching no switch. Então no switch case e tal, e aí sim é um pouco poderoso até. Mas longe, eu já vou mostrar inclusive no caso do Java, tá? E aí onde é que eu posso usar mais isso, né? E agora sim, vamos criar uma lista aqui, ó. Eu vou criar uma lista de people, list of, vou passar o Victor aqui, beleza, e aí eu vou percorrer ela. Quem está no mundo JavaScript, mundo TS, tal, isso daqui é bem tranquilo, né? Quem está no mundo Elixir também consegue usar pattern matching, e a partir do pattern matching consegue fazer destructuring até mais poderosos e tal, mas então para muita gente isso daqui é nada demais, mas no comparativo com Java, né, acaba sendo, tá? Então vou fazer um list of aqui. Então na verdade eu vou isso aqui eu não vou conseguir fazer, tá? Se eu fizer assim, como isso aqui é uma lista de developers, se eu tentar fazer destructuring aqui não vai funcionar por aquele mesmo motivo, né?
eu preciso conseguir fazer a inferência com is, usando o Smart Cache. Então eu vou criar um person aqui de novo, né? Então Victor, e o age aqui vai ser 30, tá? E aí agora eu consigo. Então eu consigo desestruturar aqui e exemplo, né? Name mais age, uma coisa sem sentido aqui, tá? Então bem poderoso, né? Posso usar isso em map também. Então se eu quiser usar, por exemplo, no map eu consigo. Só para mostrar pra galera, então consigo fazer isso daqui, name, age, e aí eu consigo, sei lá, retornar um string, name and age. Bem de boa. Então é bem poderoso, né, em comparativo com o Java, por exemplo. Então no Java não tem nem de longe algo perto disso, tá? E outra coisa legal também no Kotlin, e aí eu já vou entrar no Java daqui a pouco, mas outra coisa também legal no Kotlin é isso daqui, ó. Eu posso usar a cláusula when com o is, e aí usar todo o poder do Smart Cache com destructing dentro do when. Então, por exemplo, eu posso Victor, do tipo developer, certo? E aí eu tenho um person, Victor, 30, tá. E aí, o que é legal do when, coisa que você já não vai ter quando eu for mostrar agora o pattern mesh no Java, você não vai ter isso, tá? Então, o que é muito maneiro do when? Você consegue fazer esse tipo de cláusula aqui com is, fazer um destructing aqui, name, age, certo? Então, se é person, tem um casamento de tipo, e aí eu consigo fazer algo desse tipo. Só que o when ainda está reclamando. Ó. Se você for ver por quê, você precisa fazer uma espécie de exaustão no when. Então eu preciso cobrir em tempo de compilação todas as possibilidades mesmo. Então eu tenho que pegar is business aqui. Se for do tipo business, só tem o nome e não tem o age, né? Então eu consigo fazer o destructing aqui, name, Victor. Tá. Então em tempo de compilação, tá? Eu consigo fazer coisas desse gênero. E aí, cara, é o tanto quanto... E o when é bem, você pode usar range, pode usar uma série de coisas fazendo essas combinações, e no Java você não vai ter um poder de expressividade tipo, nem próximo do que está aqui, tá? Beleza, então isso daqui foi a gente explorando o que é o Kotlin, tá? E agora vamos pegar aqui o exemplo no Java, tá? Para ficar mais claro. Então, que aí fica clara a limitação, a gente viu o poder geral com destructing, com when, coisa do tipo, né? E aí fazendo Smart Cache, usando Smart Cache nesse approach inteiro. Se fosse fazer no Java, né, como é que seria? Então, no Java ali eu tenho um developer, certo? Se eu tenho um developer, eu consigo fazer Victor, new person, polimorfismo de referência, tranquilo. Victor, age 12, tranquilo. E aí, eu posso fazer algo desse tipo, né? Instance of aqui bem parecido com o is lá, como eu já comentei. E aí eu posso fazer algo desse tipo aqui, no Java. Tá? Beleza? Só que qual é o problema? Dá um salto aqui. Se eu for tentar acessar o name especificamente, porque developer é uma sealed interface, né? Tem duas implementações aqui. Se eu for tentar usar o name, ó, já apareceu ali, ele já deu a dica, né? On person. Então, eu teria que fazer um cache e tal, e aqui eu já não consigo fazer aquele approach tipo de... Não dá pra fazer o que eu fiz, por exemplo, com tipos mais simples, né? Como o caso do integer, o caso de, enfim, coisas do tipo. Então não dá pra fazer, não dá. Isso aqui é uma limitação. Se eu tentasse fazer um Smart Cache um pouquinho mais inteligente, colocando um P aqui, isso nem compila, tá? Então é bem menos poderoso do que fazer algo parecido com o que a gente viu aqui no Kotlin, né? Que é pegar, verificar com o Smart Cache se é person, fazer um destruction aqui, coisa do gênero. Então não dá, né? Você percebe que é mais limitado mesmo. E aí, o que dá para fazer mais no Kotlin, né? No Java, aliás? Você pode fazer algo com switch aqui, e aí fica um pouquinho mais legal. Você pode fazer um case, pegar um case aqui, case, person, var name, var age. E aí eu posso usar a função lambda aqui. Nesse caso aqui ele vai pedir um default, né? Porque precisa. Vou colocar um illegal exception aqui. Tá, mas por exemplo, o case de business
não tem a mesma pegada da exaustão do WAN, entendeu? Porque no WAN aqui reclamou que eu não cobri todas as possibilidades de cara. Então, em tempo de compilação ele me avisou. Aqui ele só pediu o default do switch, que é primitivo, né? Praticamente da linguagem. Tem o C, enfim, também linguagens menos não tão robustas assim, tipo, em termos de modernidade mesmo, de ferramental, né? Eu digo. Então, galera, eu espero que tenha ficado claro. Um dos principais, eu espero que especialmente essa parte aqui, que a gente combinou muita coisa, tá? Smart Cache, de Struggling, N coisas interessantes de ferramental, WAN, WIS, combinado com tudo isso, isso dá um poder muito grande, fora tudo isso, fora todo o resto que eu comentei no início, né? Eu espero que tenham gostado, curta, compartilhe, ajuda o canal a crescer, já como prometido, venho nessa pegada de manter a constância no canal, tá? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenham sido convencidos do porquê a gente vai usar Java, espero que tenha dado um bom conjunto de evidências do porquê que a gente vai usar Kotlin, aliás, perdão. E para quem ainda não codou em Kotlin, seja bem-vindo, você vai curtir bastante, vai ver realmente que é na prática mesmo que a gente vê o poder da linguagem e tal. Então esse curso vai ser bem maneiro por conta disso, tá? Então, tamo junto, até o próximo vídeo.